para futuras opções, vou estar aqui para apoiá-los no que precisarem, tá? Então, eu vou iniciar aqui o nosso treinamento e vou trazer vocês aqui numa breve viagem para conhecer um pouco do produto de casas no destino nos Estados Unidos, né, em Orlando e em Miami. Então, quando a gente começa a falar sobre casa, a gente gosta muito de mencionar o pós-pandemia, né? Que era uma época, a casa ficou muito famosa no pós-pandemia, que era uma época onde as pessoas queriam viajar, já tinham ali suas viagens meio que pré-compradas, mas tinha a questão do distanciamento social, querer ficar só o grupo junto, ou num espaço um pouco mais reservado, porque o hotel ficava todo mundo no mesmo ambiente, e aí começaram a entender que casas era um produto interessante, e depois disso, casa ficou muito famoso em destino, né? Então, hoje é muito procurado, hoje existem muitos famosos que apresentam suas casas que compram no destino na internet, e isso traz também a vontade das pessoas, né? O desejo das pessoas de também poder se hospedar em uma casa nos destinos, principalmente em Orlando, né? Que é muito buscado. Então, opa, deixa eu só voltar aqui. Então, eu vou iniciar aqui. Então, basicamente, o que que os hóspedes costumam procurar, né, quando eles querem reservar uma casa para a viagem deles, eles buscam muito a questão da privacidade, né, de ter um espaço único para eles ficarem ali. Quando a gente pensa num hotel, por exemplo, fazendo um comparativo, quando ele sai da porta do quarto dele, ele se depara com outras pessoas ali ao redor, né, nas áreas comuns, enfim. Na casa ele tem a privacidade de estar só ele, o grupo, a família, ali no único ambiente. O hóspede busca muito também questão de custo, né? Baratear um pouco mais a viagem dele para ele poder conseguir consumir outros produtos em destino. A questão do conforto, né? Então, casa traz esse conforto de ter ali uma área de cozinha, uma sala de estar grande, piscina, quartos, e isso também faz com que o hóspede queira se hospedar numa casa para ter essa questão do conforto maior. E a questão da experiência, né? Se hospedar numa casa em destino é, é uma experiência nova, né? Uma experiência totalmente diferente de hotel, por exemplo. Você vive quase como se você fosse durante a sua viagem, como se você fosse um morador de Orlando, por exemplo, porque você vai entrar ali, passar pela cancela, entrar no seu condomínio, entrar na sua casa. Então a experiência ela é diferente, ela é diferenciada do que você ficar num hotel em destino. A economia costuma-se sempre ser um fator decisivo, né, para o hóspede também poder optar para se hospedar em uma casa ao invés de se hospedar num hotel. Então, a economia a gente entende como um fator número um da tomada de decisão do hóspede, do cliente, para ficar numa casa. Por terem diárias mais acessíveis, né, o preço da diária, quando a gente faz as contas no valor final, lembrando que quando se opta por se hospedar numa casa, a depender da quantidade de pessoas, você não multiplica o valor, se paga o valor da casa dividido pela quantidade de pessoas que vai estar hospedado. Então, isso torna o preço da diária muito mais interessante. Economia, a gente fala também em alimentação, e eu trago no próximo slide também um pouco mais de informação, mas se gasta em média, comendo fora em Orlando, cerca de US$ 70 por dia com refeição, né? Nas 3 refeições do dia. Então, quando a gente faz as contas para viagens de 10, 12 dias, esse valor ele sobe bastante. As amenidades que estão incluídas, né, que hotéis costumam cobrar pelo serviço de amenidades, a economia também nos extras incluídos, então a casa também tem internet, é gratuita para o hóspede, estacionamento, que é um ponto importante também, que hoje em dia existem muitos hotéis em Orlando que estão cobrando por estacionamento, na casa, toda casa tem ali uma vaga de estacionamento na frente gratuita, não se paga mais por isso, e outras amenidades. Aqui não está, mas um ponto que eu também considero como uma economia é a questão do resort fee, que muitos hotéis cobram e acaba sendo um valor a ser pago em destino que o hóspede não está esperando, né? O cliente não está esperando, mas tem ali que pagar o resort fee, e quando ele se hospeda numa casa, ele não tem essa cobrança. Então, também aqui já é mais um ponto de economia, né? Falando de alimentação ainda, eu trago aqui uma média de custos de alimentação, como se fosse para um hóspede só, tá? Um cliente só numa viagem de 7 dias, para a gente entender mais ou menos essa economia quando a gente fala em alimentação, em um dos pontos que eu trouxe no slide anterior. Então, com refeição, claro, aqui vai depender da quantidade, tá? E da marca do produto e do que está consumindo, mas é uma média para a gente ter uma noção de quanto que se economiza aqui com alimentação em destino.
Então, quando a gente pensa ali num café da manhã, numa viagem de uma pessoa, comendo fora em um restaurante, ela vai gastar em torno de $12 por refeição de café da manhã. Em 7 dias de viagem, ele vai gastar em média ali $84 a $90 nessa refeição. Ele pode, se ele está hospedado numa casa, ir no mercado, fazer uma compra ali básica, né, para uma semana com pão, ovos, frutas, leite, café, e ele vai gastar em torno de $27, $30. Então aqui a gente já vê que a diferença de valores é bem alta. Quando a gente pensa no almoço, pelo menos $22 ele vai gastar ali por refeição de almoço, né, em 7 dias de viagem, $154 a 160, mais ou menos. Ele pode ir no mercado, fazer uma compra, comprar ali um arroz, um frango, uma salada, um macarrão, vai gastar 39, 40 até $45. Então a gente vê também aqui que a diferença em comer fora em restaurante, fazer uma compra para um almoço no mercado, ela faz diferença aqui. No jantar, né, que é a refeição mais cara, em torno de $32 por refeição. Em 7 dias ele vai gastar aí $224, $230 mais ou menos. Ele pode ir no mercado, comprar ali carne, pizza, uma pizza congelada, alguns legumes, vai gastar em torno de 41 até $50 mais ou menos. Então a gente vê também que aqui é uma diferença bem grande. E aí tem as refeições por fora, né? Alguns lanches, snacks, algumas bebidas. Comendo fora, ele vai gastar ali em torno de $35, né? Mais ou menos consumindo um café, água, alguns lanches, durante essa semana de viagem. Se ele for no mercado, com $15 ele consegue comprar os mesmos itens que ele come no restaurante. Ele compra no Walmart, faz uma compra de Walmart, então dá para ver também aqui que sai bem mais barato comprando no mercado. Então isso faz com que a viagem seja aí mais econômica, pensando na alimentação. Quando a gente traz isso para um número grande, então aqueles valores ali que eu trouxe, né? Então essas refeições fora nesses 7 dias, de almoço, jantar, alguns snacks e café da manhã, gerou mais ou menos aqui $500, $497, $500 com refeições em restaurante. Quando a gente trouxe esse valor ali, fazendo uma compra no mercado para consumir na casa, $122. Se a gente pensa nesses números aí multiplicados por uma família, então pai, mãe e uma criança, então 3 pessoas, comendo fora durante 7 dias, ele vai gastar em torno de $1.500, tá? Fácil. Uma compra de mercado, se ele for fazer uma compra no mercado, ele vai gastar uns $350, $400, então é pelo menos 76% mais econômico aqui a alimentação feita fazendo uma compra em mercado do que se alimentando em restaurante e fora. Por que a gente traz esses números também, né? Até para fazer um comparativo falando em economia, porque quem vai para Orlando vai para parque temático, né? Quer ir para Disney, quer ir para Universal, e a gente sabe que todo ano os preços de ingresso eles aumentam. Então eu trago aqui, por exemplo, uma média de valor de ingresso de 4 dias básico da Disney está saindo em torno de $500, mais ou menos. Tanto o de 4 dias básico da Disney, quanto o Three Park Explorer da Universal, tá nessa faixa de preço. Então, 3 ingressos de cada um desses parques vai sair em torno de $1.500. Então, aquela economia feita só na parte de alimentação, fazendo uma compra em mercado, enfim, já pode gerar aqui, pelo menos para o hóspede, a compra de pelo menos 2 ingressos aqui, seja o da Disney, de 4 dias básicos, seja o Tour Park Explorer. Então, pelo menos 2 ele consegue garantir aqui só fazendo aquela economia. Isso aqui eu acho que é um ponto importante quando a gente passa para o cliente, ele começa a entender a diferença e os benefícios de estar hospedado numa casa em Orlando. Quando a gente traz essas informações, né, o que a gente procura, no caso, mais para vocês, né, o que a gente procura para reservar uma casa, então se busca muito a confirmação online, né, na hora ali, a gente consegue oferecer essa confirmação imediata da reserva, não precisar de confirmação posterior, então dá para dar essa credibilidade, essa confiança para o cliente que a reserva dele está feita. As informações da casa, como as fotos, a descrição, a localização, e saber exatamente aonde o cliente ele vai estar hospedado em destino, trazer essa confiança para ele, essa credibilidade para o cliente falar, olha, essas são as fotos da casa que você vai estar hospedado, porque o que vocês veem em sistema é exatamente o que o cliente tem em destino. Boa localização dos condomínios também é um ponto importante que a gente sempre gosta de ter para passar para o cliente. Propriedades limpas e conservadas para dar essa confiança. Um sistema de check-in, informações fáceis, né, que a gente também tem e eu apresento um pouquinho mais para frente.
poder oferecer serviços adicionais para o cliente, né? O famoso chicletinho da venda, como uma opção de limpeza, churrasqueira, eventos, a gente consegue oferecer serviços adicionais no destino para o cliente final. Os nossos preços que são bem competitivos, uma garantia do serviço do atendimento em português. A gente sabe que tem muito cliente, passageiro brasileiro que vai para os Estados Unidos, vai para Orlando, mas não necessariamente fala inglês. Então, ele poder falar com o fornecedor, conosco, né, com o nosso time, em português, isso é um ponto que ajuda muito, e vocês também, vocês conseguem falar com o nosso time de atendimento para qualquer coisa, enfim, eles trabalham 24 horas, 7 dias por semana, e atendem em português. E a nossa política de cancelamento também, que é flexível, eu falo dela um pouquinho mais para frente também. Então, falando um pouquinho mais aqui dos nossos produtos, né, os diferenciais das casas que a gente trabalha hoje. Hoje somos nós quem gerenciamos, que fazemos o gerenciamento das casas, né? Então, a gente tem ali todo um processo para ver se a casa entra de fato no nosso portfólio ou não. A gente costuma ter alguns diferenciais em casas, como decorações incríveis ali nas casas. Existem casas com todo tipo de decoração, quartos temáticos, né? Que é algo que traz essa vontade do cliente também ir para o destino, porque a gente brinca que, como o cliente que vai para Orlando, ele sempre está pensando ali em parque, seja Disney, seja Universal, a gente brinca que ele já tem a experiência de vivenciar o destino e os parques assim que ele entra na casa, porque tem casas com decorações muito incríveis mesmo, assim, decorações temáticas muito bonitas. E a localização, claro, a gente tem a maioria dos nossos condomínios ficam na região de Kissimmee, então isso faz com que fique a pelo menos 15, no máximo 20 minutos ali dos parques da Disney, por exemplo, então é bem próximo, o que facilita também todo o processo de viagem, né, não precisa se deslocar tanto, é próximo dos parques. Então, aqui a gente vê, por exemplo, que tem aqui em cima uma casa que na parte da garagem fez uma sala de jogos, tem fliperama. Então, é o tipo de coisa que agrada não só criança, mas adultos também, né? A diversão da família, a família está toda em contato. Aqui embaixo uma sala de jogos do Mario. Algumas casas possuem mesa de sinuca, por exemplo, com opção de entretenimento, ou sala de cinema, nesse caso aqui. Tem uma sala de cinema aqui com temática de Harry Potter, sem contar a piscina, né? Para aquele dia de andar quilômetros e quilômetros num dia de parque, uma piscina na casa que você está hospedado é uma maravilha, porque te relaxa, te descansa para você poder, para o cliente poder continuar o próximo dia de viagem dele tranquilo e descansado. A infraestrutura de hotel também, né, de clube de condomínio, ou seja, todos os condomínios têm um clube, alguns são menores, outros são maiores, mas tem condomínio ali e o hóspede não paga nada a mais para utilizar esses clubes, tá? Mas tem clube de condomínio que tem ali piscina, tem toboágua, tem rio lento, tem quadra de vôlei de areia, de beach tênis, sem contar ali academia, sala de reunião, então é um adicional a mais que o cliente vai ter se hospedando numa casa, né? Às vezes tem cliente que quer comprar ingresso para parque aquático, e aí, a depender do condomínio que ele vai estar hospedado, às vezes ele nem precisa, porque o condomínio ele já tem toda essa estrutura de parque aquático. Então, pode-se gerar aí mais uma economia na viagem do cliente. Então, aqui são algumas das opções que a gente informa que o cliente vai ter de uso em destino também. Os tipos de propriedade, então, que a gente trabalha hoje em destino, a gente tem aqui na primeira imagem, imagem de condo, o que a gente chama de condos apartments, né, que são esses prédios de 3 andares, 3, 4 andares. Normalmente a gente tem apartamentos de 2 a 4 quartos. A gente tem aqui no meio townhomes, que são essas casas geminadas, né, divididas por uma parede. Costumam ser as mais buscadas pelos hóspedes para hospedagem, e elas têm em torno de 4 a 6 quartos, mais ou menos. E a gente tem também a opção de single home, que são essas casas únicas aqui sozinhas, maiores, normalmente para famílias e grupos grandes. A gente tem casas de até 10 quartos, que acomoda aí fácil entre 20 e 23 pessoas, até 25 pessoas dentro de uma dessas casas. Então, grupos e famílias grandes é possível se hospedar em uma dessas single homes. Eu vou passar um videozinho aqui para vocês de uma das nossas casas no condomínio Story Lake. Para quem nunca foi
e não entende muito como que funciona, como que é decoração, enfim, uma casa por dentro, de uma das nossas casas que a gente gerencia lá. Então, eu vou iniciar aqui. É um videozinho bem curto. Daniel, se você tá falando, a gente não tá te ouvindo. Ok. Agora eu te ouvi, mas antes não. Eu estava só mostrando que eu falo depois. Opa. Prontinho, né? O que eu tinha mencionado durante o vídeo, acho que meu áudio deve ter cortado aí durante o processo, é que eu gosto de pensar em casa no sentido de quando vai uma família, por exemplo, viajar para um hotel, os pais não podem simplesmente virar para a criança e falar, olha, vai lá brincar lá embaixo na piscina, porque precisa de vistoria. Né? Então, os pais, mesmo cansados, têm que se movimentar e tá junto. Numa casa, ele pode estar ali sentado no sofá, por exemplo, como vocês viram, e a criança está ali na piscina que é do lado, enfim, essa questão eu acho muito mais prática, né, quando é uma família, a criança está ali aproveitando e os pais estão ali sentados no sofá assistindo televisão, ou fazendo um churrasco, ou algo do tipo. Então, traz essa facilidade para a família viajar junto ali e estar hospedada numa casa. Então, seguindo aqui, os nossos destinos que a gente trabalha hoje, que vocês têm disponível em sistema, a gente trabalha com Orlando e Miami nos Estados Unidos, e a gente tem, por enquanto, Tulum no México. Quando a gente fala de Orlando, Flórida, a gente tem desde apartamentos de 2 quartos até casas de 10 quartos. A gente tem 2 produtos que a gente entende como produtos exclusivos, que é o Dopp Westside, é um condomínio relativamente novo em Orlando, ele é muito bem decorado, são townhomes de 4 a 5 quartos ali, e o Formosa Valley também. É, tanto no Doppio quanto no Formosa, possuem quartos temáticos, piscina privativa, e a diária está a partir de $159. Também são super próximos dos parques da Disney, e eles estão a cerca de 15 a 20 minutos dos parques da Disney. Em Miami, a gente tem um prédio em Miami Beach, tá? São apartamentos de 2 quartos. O apartamento ele conta com cozinha equipada, sala de estar, a localização é muito boa, tá? Fica ali a 2 quadras da praia e da Ocean Drive.
mesma rua do prédio tem tudo que o cliente precisa. Então, vai ter shopping, vai ter drogaria, vai ter farmácia, né? Tem bastante restaurante nas proximidades, a localização realmente é muito boa e o apartamento é bem confortável. E as diárias são a partir de US$ 220. A gente tem em Tulum, no México também. Até o momento a gente tem ali apartamento de 1 quarto e casas de 4 quartos, tá? Também são apartamentos, o apartamento é muito bem equipado, a casa também, tanto com cozinha quanto com a temática também maia, muito apreciada aqui nesse destino. Fica a 10 minutos de carro da praia e tem diárias a partir de US$ 35. E aqui a gente entra um pouquinho mais na parte operacional do produto, né, para a gente entender. Então, como reservar, o processo de reserva ele é bem simples. Como a Marina comentou, vocês estão conectados aí em sistema, então é simplesmente fazer a busca ali por destino, data da viagem, quantidade de hóspedes, vai trazer uma relação das nossas casas ali no destino para vocês. Então, no carrossel de fotos, como eu mencionei, é a foto da casa que o cliente se hospeda, então o cliente vai trazer, o sistema vai trazer o carrossel de foto da propriedade, o descritivo dessa casa, quantos quartos, banheiros e hóspedes acomodam nessa casa, o nome do condomínio que essa casa fica e a localização. O processo é simples, é só efetuar a reserva ali no sistema e está feita a reserva conosco. Aí entra o nosso processo como fornecedor, que daí simplifica e facilita muito para vocês. Então, cerca de 15 minutos mais ou menos, porque falando em sistema, né, pode demorar um pouquinho, mas cerca de 15 minutos mais ou menos, já pode falar para o cliente que ele pode fazer o check-in online. A gente tem um site para fazer o check-in online. Lembrando que quando a gente fala de casa, não existe, não é como hotel, não existe uma recepção que o cliente vai fazer o check-in dele, então ele vai poder fazer o check-in online dele assim que ele finaliza a reserva com vocês. Então ele vai entrar no nosso site chamado checkin.homes, ele vai colocar ali primeiro nome, último nome, data de check-in e check-out, vai dar um procurar e o nosso sistema já vai automaticamente buscar ali a reserva que foi feita e ele vai fazer um cadastro ali com algumas informações, né, colocar dados de documento, nome dos viajantes, a dar um aceite nos nossos termos de hospedagem, e aqui é a parte onde ele coloca também cartão de crédito, porque é importante mencionar esse ponto, né? Para casa, a gente pede um depósito calção, né? O mesmo processo que o hotel faz. O único ponto importante é que a gente não faz a gente não segura o valor assim que ele faz o check-in online. A gente só segura o valor até 24 horas antes do check-in do hóspede, tá? Mas aqui a vias de cadastro ele precisa colocar todas essas informações. Então, só relembrando, finalizou a reserva em sistema, em torno de 15, 20 minutos depois, ele já consegue, o cliente já pode entrar nesse site, checkin.homes, e fazer o check-in online dele, mesmo que a viagem dele seja só no próximo ano, tá? Ele já pode fazer o check-in online dele, na verdade, a gente indica como a melhor forma que ele já passa ali, assim que finalizada a reserva dele. Por que é importante o check-in online? Uma vez que ele finaliza todo o processo de cadastro aqui, ele vai receber por e-mail o nosso guia digital. O nosso guia digital é um guia onde o cliente vai ter todas as informações da casa. Então, ele já pode ir entendendo o que ele vai ter na casa bem antes da viagem dele. Então, no nosso guia digital tem informações da chegada, como encontrar a casa, vai ter um mapa que ele vai poder olhar para poder saber onde que fica localizada a casa, informações do código do Wi-Fi, os nossos contatos como fornecedor, se ele precisar pedir algo, falar com a gente para qualquer problema, seja antes da viagem ou durante a viagem dele também, ele pode entrar em contato com o nosso time com com dúvidas ou com solicitações. Nesse guia, onde vai constar a chave, não a chave física, né? O código da porta para ele poder entrar na casa. Então, a importância dele fazer o check-in online dele para ter o guia é grande, porque aqui é onde ele vai ter, é como se fosse a recepção dele, né? De um hotel. Ele vai ter todas as informações da casa aqui dentro desse guia digital. E aí é um link enviado por e-mail, ele pode usar tanto na URL e compartilhar com as outras pessoas, como ele também vai ter a opção, o sistema deixa baixar, como se fosse, quase como se fosse um aplicativo no próprio celular, para ele ter ali as informações todas na hora.
Então, eu finalizo aqui com algumas perguntas frequentes que a gente sempre recebe. Caso, caso vocês tenham alguma dúvida que não esteja aqui, no final a gente abre para tirar as dúvidas, tá? Mas tem bastante coisa aqui que a gente sempre recebe, é bem comum essas dúvidas. Então, como eu faço para reservar a casa? A casa que eu escolhi é a casa que o cliente vai se hospedar? Sim, como eu mencionei, a casa escolhida, com as mesmas fotos, o mesmo tipo de quarto, a mesma decoração, é a que o cliente se hospeda. A nossa política de cancelamento, a reserva ela pode ser cancelada até 16 dias antes do check-in, sem multa. Dentro dos 15 dias do check-in, multa de 100%, tá? Eu tenho que pagar alguma taxa adicional, né? No caso do cliente, é necessário pagar alguma taxa adicional? Não. Todas as nossas taxas e impostos estão incluídas no valor da reserva. Só vai ter algum custo extra, alguma taxa adicional extra, se o cliente quiser algum serviço adicional, como se ele quiser o aquecimento da piscina, ou o aluguel da churrasqueira, ou outros itens, aí ele paga adicionalmente. Caso contrário, ele não paga nada a mais, por isso, ou seja, não tem nenhuma surpresa em destino de pagar nenhum valor adicional. Como faço para pegar a chave da casa? Como eu mencionei, as nossas casas possuem fechadura eletrônica. O código da porta vai ser incluído no guia digital do cliente, né? Por isso que é importante ele fazer aquele processo. É importante informar para o cliente que ele precisa fazer esse processo de check-in online para receber o guia. Claro, como é algo eletrônico, a gente sempre preza para que o cliente nunca tenha problemas durante a estadia dele. Então, se por um acaso a fechadura eletrônica falhar, existe uma caixinha, né, uma lockbox, uma caixa do lado da porta das casas. O cliente entra em contato com a gente, diz que está com alguma dificuldade, e a gente passa o código dessa caixinha para ele pegar uma chave física e ele não ter problema com a hospedagem. Mas não é comum acontecer, normalmente a senha digital ali ele consegue utilizar sem problema nenhum. As piscinas das casas podem ser aquecidas? Sim. Em Orlando, todas as nossas casas possuem piscinas, e elas podem ser aquecidas por um custo de $35 por dia, precisa de um mínimo de 2 dias consecutivos para a utilização. A gente sempre pede para que preferencialmente, que esse serviço seja contratado desde o Brasil, para que o cliente, quando chega em destino que queira a piscina aquecida, ele já tenha assim que ele entre na casa. É preciso pagar pela limpeza na saída do cliente? Isso é uma dúvida muito comum de cliente brasileiro, tá? De achar que está indo para uma casa, então ele vai precisar limpar a casa quando ele sair, e aí isso gera a questão dele não optar por se hospedar em casa. E isso é um mito, não é necessário, pelo menos com a gente, ele não precisa pagar pela limpeza da casa na saída, esse valor ele já está incluso na tarifa, assim como os impostos, tá? Se o cliente quiser uma limpeza diária, é possível? Sim, a gente consegue fazer somente a limpeza, e a gente também consegue fazer a limpeza com a troca de enxoval. Então, são duas opções que o cliente pode entrar em contato com a gente, solicitar, e existe um custo adicional, claro, e aí o custo ele depende também do tamanho da casa, da propriedade, mas ele pode entrar em contato com a gente, fazer a solicitação dessa limpeza diária, ou uma vez só na semana. Às vezes é um cliente que tem que vai ficar lá 15 dias em Orlando, por exemplo, e ele pelo menos 1 ou 2 dias na semana ele quer uma limpeza maior, ele pode fazer a solicitação. As casas contam com estacionamento e internet. Todas as nossas propriedades, tanto de Orlando quanto Tulum, no México, tem o estacionamento e a internet gratuito, tá? Não se paga nada a mais por isso. Miami tem internet gratuita, porém o estacionamento é pago, é algo comum do destino cobrar pelo estacionamento, são $30 por dia. Preciso levar alguma coisa como toalha ou lençol? Não tem necessidade, tá? O cliente não precisa levar nada de item, porque as nossas casas elas são 100% equipadas, quase como se o cliente estivesse na sua própria casa. Então, as casas contam com todo o enxoval necessário de cama, mesa e banho, além dos eletrônicos e eletrodomésticos aí que ele vai poder usufruir na casa. É possível mudar de casa depois do check-in feito? Não, a gente não faz mudança de casa, tá? Depois do check-in feito, muito por conta do nosso calendário, que é bem dinâmico, sempre tem clientes entrando e saindo de todas as casas. Claro, se a gente faz a troca em casos onde a casa esteja inviável de uso. Então, vamos supor que estourou um cano e deu um vazamento, e o cliente não tem a possibilidade mesmo de usar aquela casa. Se não for algo que a gente consiga corrigir, sim, a gente faz a troca. Mas, a vias de regra, a gente não troca, não muda de casa pós check-in feito, tá? Horário de entrada e saída, então, check-in a partir das 16 horas, check-out às 10. Aqui só um ponto importante que às vezes a gente recebe
de operadora, de cliente que entra em contato falando que não está conseguindo entrar na casa. Quando a gente vai olhar, como é eletrônico, quando a gente vai olhar, é o horário, né? Então, 15 e 59 não está liberado ainda. Só libera eletronicamente a porta a partir das 16 horas. Então, é um ponto que eu gosto sempre de ressaltar aqui quando a gente fala de check-in e check-out. Um ponto importante é que o cliente, se ele precisar entrar antes ou sair depois, né, a gente sempre pede que compre noites adicionais para garantir, porque a gente só consegue ter a garantia de oferecer, de informar se é possível um early check-in ou um late check-out 24 horas antes do check-in. Então, para não acontecer do cliente antes dele já ter pedido um late check-out, por exemplo, a gente pede que ele compre noites adicionais, caso o cliente vai ter um voo que chegue muito cedo ou que saia muito tarde, tá? Solicitação de berço, né? É possível solicitar berço, então todas as nossas casas em Orlando e em Miami contam com um berço montável, né? Pack and play ali, e não tem custo adicional, tá lá disponível na casa. A gente sabe que alguns clientes, eles têm a preferência por aquele berço que a gente conhece, o berço grande mesmo, né? Para criança, e ele pode ser solicitado, tem um custo, mas a gente consegue sim enviar para casa, é só entrar em contato com o nosso time. Como eu mencionei, nossos contatos tem dentro do guia digital, o cliente vai falar com alguém do nosso time em português. É possível solicitar camas extras? Não, a gente só, as nossas casas, elas acomodam o número de pessoas informado na casa mesmo, né? Então, se existir algum caso onde uma família comprou ali as hospedagens de uma casa e outra pessoa, outras duas pessoas querem ir também, a gente não inclui camas adicionais. Então, a gente indica fazer o cancelamento, se estiver dentro da política, fazer o cancelamento da reserva e fazer uma nova reserva em uma outra casa que acomode a nova quantidade de hóspedes. Caso o cliente queira fazer compra online, como proceder? Então, como eu mencionei, no guia digital vai ter o endereço da casa, ele pode sim fazer a compra ali pela Amazon dele, a gente sabe que tem muito cliente que faz isso, né? Faz as compras via Amazon, por exemplo, e ele pode colocar o endereço da casa de hospedagem e receber os produtos na casa. A gente só pede para informar para o cliente, para ele ter atenção de que o produto chegue enquanto ele estiver hospedado, né? Para não acontecer de chegar nem antes nem depois. As propriedades são bem localizadas? Sim, a gente sempre fez uma curadoria muito grande para que as casas tivessem sempre opções próximas para facilitar a vida dos clientes, né, a vida dos hóspedes. Então, além das atrações, ou seja, dos parques temáticos da Disney, por exemplo, que ficam bem próximos, as nossas propriedades, elas têm sempre ali próximo dela tanto restaurante quanto supermercado. Esse vídeo que eu mostrei no Story Lake, eu me hospedei lá em maio do ano passado, e eu fui andando até um Walmart, e eu demorei andando cerca de 20 minutos. Então, vocês entenderem que de carro dá 5. Então, é bem próximo de opções que os hóspedes gostam, né? Há algum custo para utilizar os amenities do condomínio? Não, tem, como eu mencionei, tem todo tipo de... Os condomínios têm diversos tipos de tamanho, né? Então, os amenities oferecidos no condomínio, alguns têm piscina, toboágua, academia, eles não têm custo nenhum e o hóspede pode simplesmente utilizar ele, a família, enfim, durante o período de estadia. Como é o acesso para entrar no condomínio ou no prédio? Então, alguns condomínios, eles têm senha no portão, eles pedem uma senha no portão. Esses que pedem essa senha no portão, o nosso time de atendimento, eles trabalham sempre para enviar para o e-mail desses clientes um IPES, né, um QR Code. O nosso time faz o cadastro deles e envia para o e-mail do cliente o IPES, o QR Code, para poder mostrar na entrada do condomínio para poder entrar, tá? Não são todos, mas os que têm esse processo, a gente trabalha dessa maneira. E quais outros serviços é possível adquirir, né? Então, além da limpeza diária que eu comentei, o aquecimento da piscina, o aluguel de churrasqueira, que são os mais comuns de solicitar, mas também é possível oferecer para o cliente o serviço de abastecimento da casa, a gente consegue oferecer isso em destino, então, aquele cliente que tem um voo que chega muito tarde, ele não quer ter a preocupação de ir no mercado, ou o trabalho de ir no mercado, ele pode fazer a solicitação do abastecimento prévio da casa, né? A gente compra ali alguns itens para ele ter ali assim que chega. Isso também facilita muito a vida do cliente que está chegando mais tarde em Orlando. Serviço de catering, decoração para festa, então festa de aniversário,
festa de casamento, pedido de namoro, enfim, inúmeras opções a gente consegue oferecer a decoração para esses tipos de festa em destino, então é algo que dá para informar para o cliente também que ele pode ter em destino, e existem outros tipos de serviço também que a gente consegue oferecer. A gente está com um site relativamente novo, ele é criado tem pouco tempo, onde tem todos os serviços adicionais que a gente consegue oferecer, chama orlando.vipconcierge.homes. Eu vou apresentar para vocês aqui também. Eu finalizei aqui o meu treinamento, mas eu vou mostrar esse site daqui a pouco para vocês. Aqui estão os meus contatos, se vocês precisarem de algo, tá? Seja agora, seja futuramente, qualquer dúvida, pode me contactar, que eu tô aqui para apoiar. Eu vou só apresentar, enquanto eu estou compartilhando a minha tela ainda, esse site. Deixa eu só um segundinho. Vocês continuam vendo a minha tela, certo? Certo, aham. Ah, mas estão vendo o treinamento, né? Sim. Ah, tá. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Só um segundo. Então, a gente tem esse site, ele é relativamente novo, tá? Ele tem a opção aqui em português, onde existem alguns serviços adicionais que a gente consegue oferecer em destino, e aí vocês podem estar olhando, entendendo e oferecendo para o cliente. Chama, como eu mencionei, orlando.vipconcierge.homes. Nele a gente tem inúmeros serviços que é possível oferecer em destino, desde o abastecimento da casa, como eu mencionei, aluguel de berço, aluguel de churrasqueira, experiência com personagem, serviço de traslado, esse daqui, serviço de limpeza, catering, serviço de organização de evento. Então é um site novo nosso, que a gente tem todos os serviços que a gente consegue oferecer, e caso algum que um cliente, por exemplo, queira não tenha aqui, é possível entrar em contato com o nosso time de forma offline e verificar se a gente não consegue oferecer esse outro serviço em destino. Então, aqui, basicamente, do nosso lado como fornecedor, eu finalizei. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem totalmente à vontade para abrir o áudio, para perguntar. Estou aqui para ajudar. Daniel, acho que a primeira pergunta que a gente pode começar é da Maria, que ela pergunta se o calção que é segurado, até que horas o estorno do valor é realizado. Que É ela não 24. conseguia entender muito bem essa explicação sobre o calção. O calção ele vai funcionar da seguinte forma. O calção, o valor ele depende do tamanho da propriedade. Então ele pode ser de 150 até $250, tá? Ele é segurado em torno de 24 a 48 horas antes do check-in do hóspede. E ele é devolvido, se não tiver problema nenhum, ele é estornado até 24 horas após o check-out. Esclareceu, Maria? Sim. Daniel, você pode explicar para a gente ali como funciona essa questão das entregas? O que acontece? A gente sabe que tem um passageiro que vai fazer pedidos e vai chegar posterior ao período que ele vai estar na casa. De como a gente funciona nesses processos. O que a gente costuma apoiar, que a gente consegue apoiar, é quando o cliente faz uma compra e essa encomenda chega depois que ele sai da casa, por exemplo, acaba chegando depois do check-out dele. O máximo que a gente consegue fazer, e a gente, normalmente, quando tem o contato do cliente, a gente pergunta o que é melhor para ele, mas a gente costuma devolver para o remetente. Normalmente é isso que o cliente costuma pedir. Fala, olha, eu não consegui, pode devolver por remetente, por favor. E aí, claro, dependendo do caso, se o próprio cliente pedir que a gente entregue para ele, a gente pode ver a possibilidade, né, cobrar dele o valor, e se ele estiver em Orlando ainda, enviar para onde ele estiver, enfim, mas normalmente o que a gente costuma fazer é devolver pro remetente. Ok, pessoal, mais alguma dúvida? Imagino que não, Daniel. Realmente, como eu te disse. Opa, pode falar, Maria. Bom dia. Como eu trabalho na parte de suporte, a gente sempre tem alguns casos com passageiros
de atestado médico, essas coisas que podem acontecer de última hora. Você explicou ali que, no caso, 16 dias antes do check-in, não tem custo de multa, e durante os 15 dias, multa de 100%. Tem alguma possibilidade de reverter com atestado médico? Tipo, o pessoal descobriu uma doença grave, dentro dos 15 dias vai precisar fazer o cancelamento, e como que funciona daí essa parte? A gente consegue a diminuição da multa? Como que é avaliado? Então, a gente avalia caso a caso. Depende muito do atestado, do que se é algo muito sério. É, eu já vi acontecer em casos, por exemplo, de falecimento, onde tem o atestado de óbito, então a gente dá esse apoio de não fazer a cobrança, ou fazer a cobrança, sei lá, talvez só de 50%, mas a gente avalia caso a caso. A gente não tem uma regra necessariamente, até porque, como eu mencionei, a nossa política ela é bem. Não é muito comum, né? Serem 15 dias antes do check-in para poder cancelar, é muito próximo, porque entende que a gente também tem que pagar o dono da casa, né? E uma vez que já está ali nos dias finais, a gente acaba perdendo o valor. Então, a gente realmente faz uma avaliação mais complexa do que é o atestado, do que é o caso, e aí a gente pode, a depender, em alguns casos, a gente já fez a não cobrança, mas aí depende, tá? Não é uma regra não cobrar, porque está dentro da política de pagar 100%, mas pode acontecer, a depender do caso, se for muito sério, se for óbito, por exemplo, esse tipo de coisa que realmente invalide a viagem do cliente, a gente tenta ser mais, como eu posso dizer, Solícito? É, digamos que assim, mas é isso, a gente sempre avalia caso a caso, tá? E outra coisa, no sistema ali de vocês, que você colocou ali de forma online, a quantidade de pessoas e etc., é, se acaso a pessoa que cadastrou não vai mais e quer colocar outra pessoa na reserva, uma troca de nomes, a gente consegue? Consegue, esse é o tipo de procedimento que vai ter que ser solicitado de forma offline, tá? Precisa mandar um e-mail para o nosso time de atendimento. Eu não tenho certeza se vai trocar para vocês, no sistema de vocês. Aí, no caso, muito provavelmente vai trocar internamente para a gente. Aí o nosso time vai dar um ok, olha, está validado, porém está validado no nosso sistema. Que eu acho que quando é feito assim, talvez no sistema de vocês ainda reflita o nome do cliente anterior principal. Mas aí, internamente para a gente, o nosso time vai dar o ok de que é que está feito. Mais alguma dúvida, pessoal? É uma pergunta meio besta, sou eu de novo. Tá? É, assim, digamos que o passageiro ele teve o voo atrasado e ele acabou passando do horário do check-in, tipo, o check-in é às 16 que você comentou, né? E aí ele, tipo, atrasou o voo, ele chegou às 17. Tem algum problema dele ultrapassar esse horário do check-in ou não tem importância? Não tem problema nenhum. Ele pode. O check-in é às 16, ele pode. Como é casa, não é. Eu sei que o hotel tem um pouco disso, de você ter até um certo horário para poder entrar. Casa não tem esse porém, né? Então vamos supor que o check-in dele é hoje. Lembra que não tem recepção. Então, vamos supor que o check-in dele é hoje às 4 horas da tarde. Mas aí, por qualquer motivo do voo ter atrasado, ele só conseguiu chegar aqui, o voo só chegou no dia seguinte, às 3 da manhã. Ele tem a senha da casa já no sistema dele, então ele pode simplesmente ir para casa, colocar a senha e vai estar liberada para entrar. Por ser sistema, por ser uma fechadura eletrônica, né, para ele poder adentrar na casa, não tem problema nenhum, ele vai estar ali disponível e ele pode entrar a qualquer horário. Mais alguma dúvida, pessoal? Sim, essa é a última, eu juro. Imagina. Não, pode perguntar. A, a questão de diária extra, ele consegue fazer essa compra de diária extra no site? É conforme disponibilidade? Como que funciona? Porque vamos supor, gostei da casa, acho que eu vou ficar aqui mais um dia. Como que funciona daí essa compra de estadia? É direto no site? Tem que cancelar toda a reserva e fazer uma nova solicitação?
Como que Vocês funciona? podem solicitar para o nosso time de atendimento também por e-mail, tá? O e-mail é info@unihomes.com. É possível solicitar e passar essa informação. Olha, o nosso cliente está em destino e ele quer ficar uma diária a mais. Vocês podem me mandar o custo, os preços, e aí o nosso time de atendimento envia por e-mail para vocês. Se tiver, é que eu acho que em sistema ele não vai, não sei se ele vai deixar uma diária, eu acredito até que sim. Apesar de que a gente tem um mínimo de 3 diárias. Eu não sei se o sistema libera uma diária só. Aí você poderia comprar direto em sistema para ele. Caso não seja possível, é só mandar e-mail para o nosso time de atendimento. De novo, eles atendem super rápido, SLA é rápido, tá? De resposta. Então, qualquer dúvida, qualquer problema pode mandar. Inclusive, esse é um deles. Se precisar de uma diária a mais, é só pedir por e-mail, eles fazem ali, enviam os valores para você informar para o cliente. Mais alguma dúvida, pessoal? Se não tiver, eu vou falar mais um ponto que costuma também ser dúvida, e eu vi que eu lembro que não estava aqui em lugar nenhum. Tem muita gente que pergunta se casa é pet friendly, né? Com relação aos animais e tudo mais. Não são as casas, elas até recebem, mas elas precisam de autorização prévia para recebimento de pet. Então, se algum cliente de vocês for com um animal, a gente pede também que envie por e-mail essa informação, questionando se a casa que o hóspede está querendo se hospedar aceita animal de estimação. A gente verifica a política de cada casa, de cada dono de casa, enfim, como que é, e informa para vocês, porque nem todas as casas são, nem todos os condomínios aceitam. Então, por isso que questão de animal de estimação, a gente sempre pede que questione com antecedência para a gente verificar se a casa que o hóspede quer, se a casa que vocês estão oferecendo é pet friendly ou não, porque se entrar simplesmente com um cachorro, por exemplo, sem avisar, pode ter aí uma cobrança de custo por isso, tá? Então, acho que é um ponto importante que não estava ali nas perguntas, mas é o que eu gosto de avisar. Eu sei que muitos clientes gostam de viajar com seus animais de estimação, ainda mais pensando em casa, que se costuma pensar, né? É uma casa, então eu posso levar o meu cachorro. E não necessariamente depende muito de qual casa. Mais alguma pergunta, pessoal? Só para avisar, esse treinamento ele vai ficar gravado, tá? Então, caso surjam dúvidas futuras ou vocês precisem consultar, ele vai estar salvo. Na intranet já constam todos os contatos da Unihomes, então vocês já têm acesso a todas as informações e as casas já estão disponíveis para vendas na Infotera. Quero te agradecer, Daniel, pelo seu tempo, pelo seu treinamento. Muito obrigada. Pode falar, Sara. Eu acho que era a Palminha. Vou levantar a mão sem querer. Foi sem querer. Mas eu que agradeço o tempo de vocês, obrigado. Eu acho super importante a gente poder conversar e falar sobre um produto diferente, né, para tirar dúvidas, para entender como que é, porque realmente, às vezes, o cliente, ele conhece ali casa, mas ele não tem todas as informações para saber que se ele quer ela ou não. Exato, porque ele está tão acostumado com o hotel, né? Inclusive até os próprios vendedores. Está tão acostumado com o hotel, que quando é um produto diferente, a gente cria um receio. E eu acho que o meu trabalho aqui, pelo menos falando com vocês, eu agradeço a presença de vocês, é desmistificar que casa é um produto difícil, muito pelo contrário, ele é bem simples de vender. O nosso processo como fornecedor, ele é simples para facilitar tanto para vocês quanto para o cliente em destino. A gente dá todo o apoio e suporte, tá? Então, o que precisarem no futuro, podem contar comigo, com o nosso time, e agradecer a presença de vocês aqui dessa terça-feira de manhã. Muito obrigada, Daniel. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia.